Então, problema 13 do capítulo 21. Na figura 21-26A, as partículas 1 e 2 têm carga de 20 microcoulomb cada e estão separadas por uma distância d de 1,5 metro. A pergunta, então, inicial é: qual é o módulo da força eletrostática que a partícula 2 exerce sobre a partícula 1? Bom, vamos começar por essa. Bem, são duas cargas de sinais positivos. Então, você vai ter aqui uma força para cá e uma força para cá. Basicamente, no item A, o que você precisa fazer é usar de forma direta a lei de Coulomb. Então, a força que 1 exerce em 2 nada mais é do que K, a carga da carga 1, a carga da minha carguinha 2, dividido pela distância ao quadrado. Se você quiser colocar na forma vetorial, ela aponta na direção mais y versor, onde eu estou definindo então aqui y e aqui x. O módulo é basicamente K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Então a força F12 em módulo vai ser, o valor de K é aproximadamente 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. A carga Q1 e a carga Q2, elas têm o mesmo valor, então aparece ao quadrado aqui. Isso é 20 vezes 10 a menos 6 Coulomb, dividido pela distância ao quadrado. Essa distância está em metros, como deveria ser, 1,5 metros ao quadrado. Estamos no sistema internacional, essa carga aqui é ao quadrado, se atentando a isso, né, porque é o Q1 vezes o Q2, o módulo de Q1 é igual ao módulo de Q2. Então daqui, se você fizer as contas, você vai tirar aqui o F12, é aí aproximadamente 1,6 Newton. Então o item A é basicamente o uso aí direto da lei de Coulomb. Aí então ele vem e pergunta para o caso B. No caso B, nós temos a partícula 3 com uma carga também de 20 microcoulomb e ela é posicionada de modo a completar um triângulo equilátero. Então vamos redesenhar aqui. Então você tem minha carga 1 aqui, a minha carga 2 aqui e a minha carga 3 aqui. Todas elas são cargas positivas e a distância aqui entre todas elas é D, aqui também é D e aqui também é D. A pergunta é: qual é o módulo da força eletrostática a que a partícula 1 é submetida devido à presença das partículas 2 e 3? Bom, basicamente o que eu tenho que fazer é calcular essas forças vetorialmente. Então eu vou definir inicialmente um sistema de coordenadas aqui. O procedimento padrão é sempre esse. Defino aqui o meu sistema de coordenadas. Então aqui é o meu y e aqui é o meu x versor. Muito bem. A partícula 2 exerce uma força na partícula 1, que é nessa direção aqui. A partícula 3 exerce uma força na partícula 2, que por sua vez é nessa direção aqui. Agora, esse cara aqui é um triângulo equilátero, então aqui é 60 graus, aqui é 60 graus e aqui é 60 graus. Então, consequentemente, aqui ó, também é 60 graus, né? Só se eu tentar aqui, ó. Aqui, aqui, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Tá certo? Então, 60 graus aqui, 60 graus aqui. O que nós vamos ter, então? Primeiro, calcular, então, o meu... Vou chamar isso aqui de partícula 1, partícula 3, partícula 2. Essa força aqui é a minha F12 e essa força aqui é a minha F13. A minha F13, ela vai então se decompor numa componente em Y e numa componente em X. Então, eu preciso me atentar a isso, ó. A minha força 3, ela tem uma componente aqui e ela tem uma componente aqui. Essa aqui vale o módulo de F3 vezes, agora se atente, ó, o seno desse ângulo está relacionado a esse cateto oposto. O cateto oposto é o paralelo a esse cara aqui. Então, essa força aqui está relacionada com o seno desse ângulo. O cosseno desse ângulo está relacionado com esse vetor aqui, que é o cateto adjacente, não é isso? O cosseno do θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, basicamente, o que a gente tem que ver é quem é o cateto adjacente. É esse cara aqui. Logo, esse aqui está relacionado com o cosseno de 60 graus. Esse aqui, por sua vez, é o módulo de F3 vezes o seno de 60 graus. Então agora a gente tem tudo para poder brincar, porque está tudo já decomposto. Eu tenho o F12 que já está, né? Se você olhar o F12, ele já está na componente Y, o meu F12.
Tá aqui, ó. E agora eu decompus o meu F13 na sua parte y e na sua parte aqui, que é na menos x. Então eu vou ter um vetor resultante que vai ter uma componente y e uma componente menos x. Vamos calcular, então, essas componentes do vetor resultante, então. Então, ó, o meu F resultante, ele é igual ao módulo de F12 na direção y versor, mas ele tem uma outra componente na direção y versor, que é esse aqui, mais o módulo de F13, aqui faltou, aqui é 13, vezes cosseno de 60 graus na direção y versor, mais o módulo de F13, que multiplica seno de 60 graus agora, na direção, ó, menos x versor. Então, na direção menos x versor. A grande pergunta é quanto vale esses módulos. Os módulos é fácil de calcular, porque a gente calcula pela lei de Coulomb. As distâncias valem d e as cargas valem 20. Todas elas valem 20. Então a gente até já calculou quanto vale cada uma dessas cargas, desses módulos. Ó. Vale 1,6 exatamente. Porque o F12 é o mesmo do item A. O F12 vale 1,6. Então a minha força resultante é igual a 1,6 newton na direção y versor. Agora, o módulo de F13 vai ser exatamente esse aqui também. Ó. É K, Q1, Q3. A distância entre eles também é d ao quadrado. A carga Q3 é igual à carga Q2. Então, o módulo também vai ser 1,6. Então, mais 1,6, que multiplica agora cosseno de 60 graus na direção y versor, mais 1,6, que multiplica seno de 60 graus na direção agora menos x versor. Então, esse aqui é o meu vetor resultante. Está aqui o meu vetor resultante. Ele tem uma componente y e uma componente menos x. Agora o trabalho está praticamente resolvido. O que a gente precisa calcular é o módulo. Então, o módulo de f de r é igual a 1,6 vezes seno de 60 graus ao quadrado, mais... Esse aqui é o termo referente à componente x. 1,6. Aqui vou colocar a componente y aqui, ó, 1,6 em evidência. Então fica 1,6, 1 mais cosseno de 60 graus elevado ao quadrado. Ou seja, é a componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado. Raiz, né? Porque na realidade esse é o meu f ao quadrado. Fr ao quadrado é igual a f de x ao quadrado mais fy ao quadrado. A componente f de x vale 1,6 vezes seno de 60 e a componente y vale 1,6 mais 1,6 cosseno de 60. Pego tudo isso e levo ao quadrado. Fazendo essas contas, então, você vai tirar que o módulo de f de r ao quadrado ele vale 7,68 newton ao quadrado, o que implica, então, que o meu módulo de f de r é a raiz de 7,68, que é aproximadamente 1,77 newton.